Você acha que uma única decisão de um homem comum pode mudar o destino de um país inteiro? Escreve sim ou não. Depois disso, assiste até o fim. Porque o Brasil nunca mais foi o mesmo depois do que ele fez. O Brasil, no início do século XX, parecia distante da guerra. Enquanto a Europa queimava em trincheiras, lama e sangue, aqui o sol ainda nascia sobre plantações de café, ruas de paralelepípedo e portos cheios de navios mercantes. O conflito parecia algo distante, quase estrangeiro demais para nos alcançar. Mas a guerra tem uma característica cruel. Ela sempre encontra um caminho. Em 1917, o Brasil ainda era um país jovem, tentando descobrir quem era. Não havia uma identidade clara. Não havia um papel definido no mundo. Éramos observadores silenciosos de uma tragédia que parecia não nos pertencer. Até que um homem decidiu não ficar parado. O nome dele quase não aparece nos livros escolares. Não há estátuas suficientes, nem feriados em sua homenagem. Mas o que ele fez ecoou por décadas e ainda ecoa hoje, mesmo que poucos saibam. Ele não era general, não era político famoso, não era herói de cinema. Era um homem comum e foi exatamente por isso que tudo mudou. Ele acordava cedo todos os dias no porto. O cheiro de sal, óleo e madeira molhada fazia parte da rotina. Os navios chegavam carregados de mercadorias, histórias e rumores vindos da Europa. Rumores que falavam de ataques, de submarinos invisíveis, de navios que desapareciam no meio do oceano. No começo, ninguém levava a sério. Isso é problema deles, diziam. O Brasil não tem nada a ver com isso. Mas a guerra não respeita neutralidade quando interesses entram em jogo. Naquele ano, navios brasileiros começaram a ser atacados. Mercantes, civis, homens que nunca seguraram uma arma. E foi ali, diante de uma dessas notícias, que aquele homem entendeu algo que poucos estavam prontos para aceitar. Ficar neutro também é uma escolha. E toda escolha tem consequências. Ele não gritou, não fez discurso inflamado em praça pública. Ele escreveu uma carta simples, direta, pesada, não para pedir glória, não para pedir vingança, mas para pedir responsabilidade. Enquanto muitos fingiam que nada estava acontecendo, ele colocou no papel aquilo que milhões sentiam, mas não tinham coragem de dizer. O Brasil estava sendo atingido. E fingir neutralidade não nos protegeria. A carta chegou onde precisava chegar. E causou incômodo, porque ninguém gosta de ser confrontado quando prefere o conforto do silêncio. O governo hesitava. Entrar em uma guerra mundial significava assumir riscos enormes, econômicos, políticos, humanos. O Brasil não estava preparado. Não havia estrutura, não havia tradição militar naquele nível. Mas havia algo mais forte do que tudo isso, a pressão moral. A ideia de que um país que se dizia soberano não podia aceitar ataques sem resposta. E foi aí que o nome daquele homem começou a circular nos bastidores. Não como herói, mas como problema. Ele está inflamando a opinião pública. Ele está forçando uma decisão. Ele está mexendo onde não devia, mas já era tarde. A guerra, que parecia distante, agora tinha rosto brasileiro, tinha nome, tinha famílias chorando e tinha alguém disposto a assumir o peso dessa mudança. Enquanto isso, nas ruas, o clima mudava. As conversas deixavam de ser sobre colheitas ou preços. Agora eram sobre navios afundados, sobre honra, sobre medo. Alguns eram contra. Não é nossa guerra. Outros sentiam algo novo nascer no peito. Se aceitarmos isso, o que mais vão tirar de nós? O Brasil estava dividido, e no meio dessa divisão, aquele homem sentia o peso da própria decisão crescer. Ele sabia, uma vez que você empurra a história, não pode pedir para ela parar. À noite, sozinho, ele relia a própria carta. Cada frase parecia mais pesada do que antes. Não havia mais como voltar atrás. Se o Brasil entrasse na guerra, vidas seriam afetadas para sempre. Mas se não entrasse, talvez o país nunca fosse respeitado. Era essa a escolha. Pouco tempo depois, a decisão veio. O Brasil rompeu relações. Depois, declarou guerra. Pela primeira vez, o país se colocava oficialmente em um conflito mundial. E nada mais seria igual.
Homens seriam enviados para longe, navios seriam mobilizados. O Brasil deixava de ser apenas espectador. E tudo começou com um ato simples, um homem que se recusou a ficar em silêncio. Mas a história não termina aqui, porque a decisão de entrar na guerra foi só o começo. O verdadeiro impacto veio depois, e ele foi muito mais profundo do que qualquer um imaginava. Você vai entender o preço real dessa decisão. O que aconteceu com os homens que o Brasil enviou. O que o país ganhou e o que perdeu para sempre. Porque quando o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial, ele não voltou o mesmo. Quando o Brasil decidiu entrar na Primeira Guerra Mundial, muita gente comemorou. Nas manchetes, palavras como honra, coragem e respeito internacional apareceram com força. Parecia finalmente que o país havia escolhido um lado na história. Mas nenhuma manchete falava sobre o cheiro. O cheiro de medo, de ferrugem, de corpos longe de casa. Porque a guerra começa nos papéis e termina nas pessoas. Os primeiros brasileiros enviados não sabiam exatamente o que encontrariam. Muitos nunca tinham saído do próprio estado, quanto mais atravessado um oceano em guerra. O mar, que antes era caminho de comércio, agora era território de caça. Submarinos alemães não avisavam, não escolhiam, não tinham rosto, apenas surgiam e desapareciam, deixando destroços, silêncio e nomes que viravam números. Alguns navios brasileiros não chegaram ao destino e os corpos nunca voltaram. Enquanto isso, no Brasil, a realidade não parecia heróica. As famílias recebiam notícias fragmentadas, cartas censuradas, informações incompletas. A guerra não explicava tudo, ela escondia. Mães passaram a dormir com cartas dobradas no peito. Pais fingiam força enquanto envelheciam em meses. Mulheres esperavam, como se esperar fosse uma função. E aquele homem, o mesmo que havia escrito a carta que empurrou o país para esse caminho, começou a ser assombrado pelo que vinha depois. Ele lia relatórios, números, listas, mas já não via apenas dados, via rostos. Cada linha era alguém que havia acordado acreditando que estava servindo algo maior. E talvez estivesse. Mas isso não tornava a dor menor. Os brasileiros enviados para a Europa não encontraram glória. Encontraram lama, trincheiras que cheiravam a morte, ratos que disputavam espaço com homens vivos, silêncios longos quebrados por explosões curtas. O frio era diferente de tudo que conheciam. Não era só no corpo, era na alma. Alguns adoeceram antes mesmo de enfrentar o inimigo. Outros nunca mais foram os mesmos depois do primeiro disparo. E o pior não era morrer, era sobreviver. Sobreviver com imagens que não iam embora, com sons que voltavam à noite, com a sensação constante de que algo dentro havia ficado para trás. O Brasil também mudou longe do fronte. A economia sentiu o impacto. Produtos sumiram, preços subiram. A promessa de progresso virou escassez e o apoio popular começou a rachar. Valeu a pena? Isso era realmente necessário? As mesmas vozes que pediram ação agora questionavam o custo. E aquele homem, que antes era visto como catalisador de coragem, começou a ser visto como culpado. Se não fosse por ele, se tivéssemos ficado neutros, a história, cruel como é, sempre procura alguém para carregar a culpa. Ele passou a andar mais calado, mais curvado. Sabia que não podia voltar atrás. Sabia que sua decisão tinha arrancado o Brasil da zona de conforto e lançado o país em algo muito maior. Mas também sabia que, uma vez que a dignidade é posta à prova, ignorá-la tem um preço ainda mais alto. Um dia, ele recebeu uma carta diferente. Não era oficial, não era censurada, era de um soldado brasileiro. A caligrafia era tremida. As palavras, simples. O soldado não falava de vitórias, falava de saudade, de medo, de amigos que ficaram no caminho. No final, uma frase: "Não sei se isso tudo vai mudar alguma coisa, mas espero que alguém aí se lembre da gente." Ele dobrou a carta com cuidado e, naquele momento, entendeu algo que ninguém ensina. Decisões históricas não são feitas apenas de coragem. São feitas de culpa que dura uma vida inteira. A guerra avançava e o Brasil, mesmo com participação limitada, já não era o mesmo país. Havia
Aprendido da forma mais dura que o mundo não perdoa a ingenuidade, que neutralidade não é invisibilidade e que crescer como nação dói. Mas ainda havia algo que ninguém esperava, algo que não estava nos planos, algo que mudaria o Brasil de dentro para fora. Porque o maior impacto da guerra não viria dos campos de batalha, viria do retorno. Os homens que voltaram, os que não conseguiram voltar por dentro, e o peso invisível que o país carregaria por gerações. Porque entrar em uma guerra muda em país, mas voltar dela muda tudo. A guerra terminou. Nos jornais, as manchetes falavam em vitória, tratados e recomeço. Na Europa, cidades tentavam se reconstruir sobre escombros. No Brasil, bandeiras foram erguidas, discursos foram feitos. Mas o que voltou para casa não combinava com as palavras. Os navios chegaram trazendo homens que respiravam, caminhavam e falavam, mas que haviam deixado partes de si do outro lado do oceano. Alguns voltaram com cicatrizes visíveis, outros com feridas que ninguém via, e essas eram as piores. Eles desembarcavam em silêncio, sem fanfarras, sem multidões. As famílias abraçavam corpos conhecidos, mas sentiam algo estranho. O olhar não era o mesmo. O sorriso vinha atrasado, o toque era cuidadoso, como se tudo pudesse quebrar. Muitos não conseguiam dormir, outros dormiam demais. Alguns gritavam à noite, outros nunca mais falaram sobre o que viram. Não existia nome para isso ainda. Não havia diagnóstico, tratamento ou acolhimento. Era só chamado de fraqueza. E isso machucava quase tanto quanto a guerra. O Brasil também sentia os efeitos. A ideia de um país inocente havia morrido. Agora havia desconfiança, tensão, uma consciência amarga de que o mundo não era justo, nem seguro. A política mudou, o discurso mudou, a forma de ver o futuro mudou. E aquele homem, aquele que havia escrito a carta, ele acompanhava tudo de longe. Sabia que, de certa forma, tinha ajudado o Brasil a amadurecer. Mas também sabia que maturidade vem acompanhada de luto. Ele não aparecia em eventos, não discursava, evitava entrevistas. Porque como explicar que uma decisão necessária ainda pode ser dolorosa? Os soldados tentavam se reintegrar. Alguns voltaram ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Outros não conseguiram. O barulho de uma porta batendo lembrava uma explosão. O silêncio lembrava uma emboscada. E ninguém entendia. Já acabou, diziam. Você está em casa agora. Mas a guerra não acaba quando o conflito termina. Ela acaba quando o último sobrevivente consegue dormir em paz. E isso levou décadas. As famílias também mudaram. Havia viúvas sem corpos, mães sem túmulos para chorar, crianças que cresceram ouvindo histórias interrompidas. O país inteiro parecia carregar um peso invisível, algo que ninguém nomeava, mas todos sentiam. E aos poucos, o entusiasmo inicial se transformou em silêncio. Não se falava mais da guerra. Não se ensinava direito nas escolas. Era como se o Brasil quisesse esquecer, mas não conseguisse. Anos depois, aquele homem foi questionado por alguém mais jovem. O senhor se arrepende? Ele demorou a responder. Olhou para o chão, depois para o céu. Não, disse, mas eu carrego. E essa talvez seja a frase mais honesta que alguém pode dizer sobre a história. Porque o Brasil nunca mais foi o mesmo. Aprendeu que o mundo cobra posicionamento. Aprendeu que escolhas têm custo humano. Aprendeu que crescer dói. Mas ainda faltava algo. Algo que não estava nos campos de batalha, nem nos tratados. Algo que só o tempo revelaria. Na última parte você vai entender por que essa decisão ecoa até hoje. O que o Brasil ganhou, o que perdeu. E por que quase ninguém conhece essa história do jeito que ela realmente foi? Porque algumas mudanças não fazem barulho. Elas apenas nunca vão embora. Quando a guerra terminou, o Brasil não sabia o que fazer com a dor que carregava. Não foi nos campos de batalha, nem nas cidades, que as cicatrizes foram mais profundas. O que ficou para trás não foi o que se via à primeira vista, mas o que se escondeu nas casas, nas famílias e, acima de tudo, nas almas daqueles que sobreviveram. Homens que voltaram em silêncio, mulheres que esperaram por um retorno que nunca viria, e crianças que nunca conheceram os pais, mas aprenderam a amar um país marcado pela distância. A guerra deixou o Brasil dividido de formas
que nem mesmo o tempo conseguiria apagar. Quando os soldados retornaram, o país teve que encarar a dura realidade. Não havia celebração grandiosa. Não havia fogos de artifício para os heróis que voltaram. Havia apenas uma saudade impregnada no ar, um luto coletivo que se arrastou por anos. Aqueles homens que foram enviados com esperança voltaram com algo muito mais pesado, cicatrizes que nunca seriam visíveis, lágrimas que não podiam ser vistas, medos que não podiam ser compartilhados. E quando tentavam falar sobre o que viram, ninguém sabia como ouvir. Era como se a guerra tivesse deixado marcas em cada um deles, mas ninguém estava pronto para enxergá-las. O país que entrou na guerra, motivado por promessas de honra e glória, voltou com uma visão mais sombria, mais cautelosa. A Primeira Guerra Mundial não foi só um confronto de exércitos, mas um confronto de almas. Ela não ensinou apenas sobre vitórias e derrotas. Ela ensinou que cada decisão tem um preço. E o maior preço que o Brasil pagou foi o custo da perda da inocência. E a pergunta que sempre ficou no ar era: vale a pena? A resposta nunca foi simples. O Brasil passou a ser respeitado no cenário internacional. A decisão de participar da guerra trouxe, de certo modo, uma nova posição para o país. Mais respeitado, mais forte politicamente. Mas isso não era suficiente para apagar o que ficou no coração de cada família que perdeu alguém, de cada soldado que voltou quebrado. Aqueles que ficaram em casa e esperaram também mudaram. Suas vidas não seriam mais as mesmas. O tempo, que antes parecia ter toda a eternidade para ser vivido, agora passava com um peso maior. O silêncio da guerra os acompanhava. Hoje, o Brasil celebra a vitória da guerra de uma forma discreta. Os heróis estão esquecidos. As gerações que viveram aquele período foram silenciadas pela história, ofuscadas pela construção de um novo país. O preço que se pagou para chegar até aqui não é mais lembrado. A memória do sofrimento, da dor e das vidas perdidas parece diluída pela força do tempo. Mas o que muitos não sabem é que o Brasil nunca foi o mesmo depois de 1917. O país foi transformado pela guerra. Mudou sua perspectiva de si mesmo, de quem era e de quem poderia ser. O sofrimento carregado por aqueles que voltaram não foi apenas uma dor pessoal. Foi uma dor coletiva, um reflexo de uma nação que se viu no meio de um fogo que não pediu para entrar, mas não soube mais como sair. A guerra não foi apenas sobre quem venceu ou perdeu. Ela foi sobre quem sobrou. E para os que ficaram, a lição foi clara. A verdadeira guerra nunca termina no campo de batalha. Ela vai para dentro de cada um de nós. O homem que iniciou tudo isso, aquele que escreveu a carta e fez o Brasil se levantar, nunca se considerou um herói. Ele apenas fez o que achava certo. Mas o custo de sua decisão ainda ressoava nas ruas, nas casas, nas almas de todos. Ele sabia que as consequências nunca seriam esquecidas. Ele sabia que o preço seria pago por gerações. E talvez fosse isso que o fazia se afastar, se esconder, fugir das celebrações e dos elogios. Porque o peso da história não é feito de palmas. Ele é feito de dor silenciosa. O Brasil nunca foi o mesmo após aquele momento. Nada foi. Hoje, sabemos que as maiores mudanças não vêm de batalhas externas, mas de como uma nação se vê depois de enfrentá-las. E por mais que o tempo passe, as perguntas não se apagam. Elas ficam e vão continuar por gerações. O Brasil naquele dia decidiu entrar em uma guerra. Mas na verdade, ele entrou em algo muito maior, a perda da inocência. E o custo disso talvez nem todos nós saibamos ainda.